Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cláudio e hoje ensinarei para vocês mais um dos grandes truques do curso do Excel Avançado. Na aula de hoje trabalharemos com validação de dados e você vai entender como é importante o conceito de proteger as suas planilhas na questão de cadastro de informações. Você vai entender como é que funciona a validação de dados e mais do que isso, vai ver realmente a importância de se aplicar numa planilha. Para começar, vamos montar a nossa planilha com as seguintes informações. Nós digitaremos as informações exatamente da mesma forma que eu colocar aqui na tela para vocês. Procurem fazer da mesma forma que eu faço para que não haja nenhum erro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos fazer aqui uma simulação de uma planilha que pode ser usada, por exemplo, em bares, restaurantes, em lugares que tem comandas e onde a gente quer, na verdade, cadastrar o cliente na comanda também. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui, primeiro de tudo, nome na célula A3, vamos colocar aqui idade na célula C3, né? A gente vai até dar um pulo aqui, vamos colocar na D3, para poder aumentar o... Não, vamos só aumentar o tamanho aqui da B3, e aí fica tudo certo. Então vamos colocar aqui idade, e vamos colocar aqui na F3, vamos colocar estado, vamos colocar desse jeito, estado, acho que aqui vai ficar bom. Aqui eu vou aumentar a coluna B, mas acho que eu vou mudar aqui de lugar. Fazer isso aqui, aí eu tenho um salto. Aqui eu cadastro a idade, aqui está certo. Aqui eu cadastro a idade, que eu pulo. Aqui eu cadastro o nome, que eu pulo. Vai ficar melhor assim, muito bem. Aqui a gente vai colocar também a data do cadastro, né? Data cadastro. E aqui a gente vai colocar a hora. Né? Então vou aumentar aqui um pouco a coluna A, muito bem. E aqui na A8 nós vamos colocar produto. E aqui nós vamos colocar preço. Nós vamos aumentar um pouco mais. Podemos até fazer um pouco diferente. Como o produto é um pouco maior, a gente coloca o preço para cá. E o produto para cá. Aqui a gente pode colocar um código. Algo assim, o código do produto. Produto e preço. Aqui a gente vai aumentar esse campo por causa do nome do cliente. E esse daqui também por causa do preço. Muito bem. Temos tudo já formatado aqui bonitinho. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai cadastrar o nome da pessoa, aqui a gente vai cadastrar a idade, aqui a gente vai cadastrar o estado dela, a hora e a data de cadastro. Antes de fazer, nós vamos colocar aqui ficha de pedido e cadastro cliente. Só para a gente ter uma informação mesmo, uma referência. Vamos mesclar e vamos dar uma pequena formatada nesse recurso para ficar um pouco melhor. Ficha de pedido e cadastro cliente. Vamos colocar em negrito esses recursos aqui também, para serem os nossos cabeçalhos. E esses três também. Pronto, pessoal. Agora sim, vocês já saberiam fazer uma planilha como essa. O que é o grande truque que eu vou ensinar para vocês agora? Eu vou ensinar vocês a trabalhar com a validação de dados. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vai ser na hora de cadastrar o nome. Observe o seguinte. Selecionada aqui a célula B3, que é onde eu vou cadastrar o nome do cliente, ou do nosso possível cliente, né? Nós vamos aqui na guia dados. Nós estamos na guia página inicial, vamos na guia dados. Na guia dados, vocês vão procurar pelo grupo ferramenta de dados. E logo em seguida vocês vão procurar essa opção aqui, ó, validação de dados. Cliquem sobre ela e marquem essa opção, validação de dados. Que olha o que o Excel fala sobre validação de dados. Ele fala o seguinte, ó, impedir que dados inválidos sejam digitados em uma célula. Então vamos clicar aqui. Normalmente, todas as células do Excel têm essa funcionalidade aqui, ó, que permite que você digite qualquer valor. Qualquer valor que você digitar será aceito. Nós iremos mudar este qualquer valor para colocar uma validação. Entre as opções que nós temos aqui, nós temos as opções de número inteiro, decimal, lista, data, hora e comprimento de texto. Nós vamos trabalhar com algumas dessas. E também temos a opção personalizado. A que a gente vai precisar para trabalhar com o nome é a opção comprimento de texto, ou seja, que vai definir o comprimento do nosso texto. Aqui a gente pode usar algumas funções que o Excel nos permite, como por exemplo, dizer que os dados estão entre um valor mínimo e um valor máximo. Ou por exemplo, dizer que não está entre, que é igual, que é diferente, que é maior, que é menor, que é maior ou igual, ou menor ou igual. Nós vamos dizer que aqui deve ser maior ou igual. E nós vamos dizer que o nome da pessoa que vai ser cadastrada tem que ter pelo menos 5 caracteres. Ou seja, se eu digitar somente Ana, ele não vai aceitar. Eu tenho que colocar um sobrenome. Tá? Então isso aqui é só para vocês verem como é que funciona. E aqui ele está falando que vai ignorar em branco. Se você desmarcar essa opção,
e a pessoa tentar deixar isso aqui em branco, ele vai dar erro, tudo bem? Se você desmarcar isso aqui e o cara tentar dar um enter com isso aqui em branco, ele vai falar, ó, você precisa preencher os dados. E se você deixar marcado essa opção, ele aceita que você deixe vazio esse campo aqui. Vamos ao teste então, clicando em OK. Vou dar 2 cliques aqui. Vou digitar, por exemplo, Ana e vou dar enter. Olha o que o Excel faz, ele valida, ele fala, ó, o valor inserido não é válido. Outro usuário restringiu os valores que podem ser inseridos nessa célula. Se a gente mandar repetir, ele vai permitir que a gente digite outra coisa, como por exemplo, João. Olha lá, ele continua não aceitando. Por quê? Porque nós falamos que o mínimo de caracteres permitidos aqui é 5. Então eu vou clicar agora em cancelar, ele vai esvaziar para mim. Agora, se eu digitar, por exemplo, Cláudio, que é um nome que tem 7 letras, como é maior que 5, ele aceita. Olha lá. Se eu tiver que digitar o nome da Ana, eu vou precisar do sobrenome dela, por exemplo, Paula. Aí ele também aceita. Somente a Ana não aceita. Se eu clicar em repetir e colocar Maria, aí ele aceita. Então, a questão da validação é legal nesse sentido. A gente pode impedir, por exemplo, que os usuários cadastrem dados indevidamente ou de forma incorreta. Tudo isso criando simples regras de validação. Outra coisa que a gente pode fazer, ainda na validação de dados, é implementar uma mensagem de entrada, com o título, uma mensagem de entrada, e um alerta de erro. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente colocou que o comprimento do texto para essa célula deve ser maior ou igual, assim que a gente pode colocar uma mensagem de entrada, por exemplo, atenção, aí assim que a pessoa clicar naquela célula, ela vai receber uma mensagem de entrada. E podemos informar, nesse campo, digite um nome com no mínimo 5 caracteres. Muito bom. Vamos dar OK. Agora olha que legal. Quando eu clico nessa célula, ele me dá aquela mensagem. Atenção, nesse campo digite um nome com no mínimo 5 caracteres. E eu também posso tratar a mensagem de erro para esse caso aqui, ó. Eu posso tratar essa mensagem de erro com esse alertazinho aqui, ó. Vamos cancelar. Ainda com essa célula selecionada, eu vou em validação de dados. Escolho validação de dados. E agora eu vou aqui, ó, em alerta de erro. É muito importante, pessoal, que a célula correta esteja selecionada. Eu tenho 3 tipos de alerta de erro. O parar, né, que é como aquela placa do trânsito mesmo que faz a gente parar, né? Nós temos o aviso, que te dá um aviso, porém não impede que você faça. É como se fosse assim, olha, não se deve digitar menos de 5 caracteres, tem certeza que deseja digitar? E aí o cara pode colocar, passar por cima da autorização. E a informação, que é apenas uma informação mesmo, que ele fala, olha, aqui deve-se digitar 5 caracteres, mas não bloqueia, não impede o usuário de colocar outros valores. Então nós temos esses 3 tipos. Informação, apenas informa o usuário como deve ser aquele campo, mas não impede de fazer diferente. Aviso, informa o usuário como deve ser aquele campo e pergunta para ele se ele deseja ou não fazer diferente. E o parar, que não permite que o usuário faça um campo diferente daquilo que foi validado. Aí é com vocês, de acordo com a necessidade de vocês, que vai ser mais necessário e mais importante. Eu vou colocar aqui no título, assim, ó, erro. Aí aqui na mensagem eu vou colocar assim, você informou um nome com menos de 5 caracteres. Após colocar essa mensagem eu vou dar OK. Olha que bacana. Agora eu vou tentar digitar o Ana aqui, ó. Aí olha o que ele fala, você informou um nome com menos de 5 caracteres. E o título aqui, ó, erro, né, que foi aquilo que eu escrevi lá, pode colocar erro, digitar o nome, ou coisa assim. E continuo podendo ter repetir ou cancelar, tá? Bacana, né, pessoal? Agora vamos fazer mais alguns testes de validação. Aqui na idade, vamos ir aqui em validação de dados. Vamos aqui em configurações. Onde está qualquer valor, nós vamos colocar número inteiro. Vamos supor que no nosso caso a gente não aceita cadastros de menores de 18 anos e de maiores de 120 anos, tá? Então a idade mínima que a pessoa tem que ter é 18 e a máxima é 120. Vamos colocar só um alerta de erro, né? Idade inválida e colocar assim, você precisa ser maior de 18 anos ou
menor de 120. Aliás, e menor. E menor de 120 anos. Ok. Então nas configurações nós temos aqui o número inteiro. Colocamos que ele está entre, tá? Poderíamos colocar é igual, é diferente, é maior, né? Ah, só quero limitar para maiores de 18 anos. Eu viria aqui, escolheria é maior ou igual, então é maior do que. E aí colocaria 18 anos e ele não precisaria do máximo. Nesse caso eu estou querendo colocar o está entre 18 e 120. E configurei o alerta de erro para parar, com idade inválida e essa mensagem. Vou dar OK. Olha que bacana. Se eu digitar aqui, por exemplo, 15 e der Enter, ele fala, ó, você precisa ser maior de 18 anos e menor de 120 anos. Se eu colocar agora 19, né? Tá aí, ó. Ele aceita a idade da Ana Maria, né? Muito bacana, né, pessoal? Outra coisa que a gente vai fazer aqui também é validar a data de cadastro. Vamos ir aqui em validação de dados. Vamos clicar aqui em configurações, onde está permitido qualquer valor, nós vamos colocar uma data. E aí você também pode falar, vou ignorar em branco ou não, né? E aí você pode dizer, tipo, olha, essa data tem que ser maior ou tem que ser diferente, né? Vamos supor que, por exemplo, esse relatório tem a ver com o mês de dezembro, né? Então tem que ser maior do que, a gente coloca aqui, ó, 1 do 12 de 2014, por exemplo, né? Vamos supor que seria assim, ó, a data de início tem que ser maior do que 1º de dezembro de 2014. Vou dar OK. Então se eu vim aqui colocar, por exemplo, ó, que o cadastro foi feito no dia, que seria do mês, né? Isso seria uma ficha de pedido de cadastro no mês. Então seria, por exemplo, se eu coloquei 30 de novembro de 2014, olha lá, o valor inserido não é válido. Repetir. Agora se eu colocar, por exemplo, 3 do 12 de 2014, aí ele já aceita, certo? Muito bacana, né? Muito bom. Agora vamos colocar também uma validação para a hora, né? Vamos aqui em validação de dados, aqui onde está qualquer valor, vamos colocar aqui que é do tipo hora, vamos colocar está entre também, a hora inicial pode ser a hora que você abre o seu estabelecimento e a hora que você fecha. No caso aqui eu só quero validar para a hora para que não se digite outra coisa, então eu vou colocar aqui, por exemplo, que a hora inicial pode ser 0000 e a hora final pode ser 23h59. Certo? É isso que a gente vai definir aqui. Vou dar OK. Então, por exemplo, se eu digitar alguma coisa inválida aqui, ó, ele vai me dar esse erro, né? Agora, se eu vim aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, foi 13 horas, aí ele já aceita, tá certo? Então, isso aí vocês definem de acordo com o padrão de vocês. Agora eu vou vir aqui no preço, ó. No caso do preço eu vou fazer o seguinte, eu vou validar todos os que ele possa cadastrar de uma vez só. Então, para isso eu vou segurar o Ctrl Shift e a seta para baixo. Assim ele seleciona todo mundo. Então vou vir aqui em validação de dados, lembrando, Ctrl Shift e seta para baixo, né? Vou vir aqui em validação de dados e agora onde está aqui permitir qualquer valor, eu vou mudar para decimal. Então nós já usamos data, hora, número inteiro, comprimento de texto. Agora a gente vai usar, aliás, o número inteiro a gente ainda não usou, né? A gente usou, aliás, usamos o número inteiro sim na idade, né? Vamos colocar aqui decimal. Então decimal, e aqui a gente pode dizer, por exemplo, que é maior do que, no mínimo, 0. Isso aqui é só para a gente validar que a pessoa não pode colocar, por exemplo, uma mensagem de texto e também não pode colocar só... Aqui no caso do número inteiro, ela não pode colocar, por exemplo, 17,5. Ela tem que colocar 19, 18, 17. E aqui a gente pode colocar 3,50, 3,43, então a gente aceita o decimal. A gente já está falando que tem que ser maior do que 0. Pronto. Então aqui ele não vai aceitar isso aqui, ó. Tá vendo? Lembrando que você pode colocar mensagens de entrada e alerta de erro para cada um desses tipos de situação. Eu já mostrei para vocês como é que funciona aqui no caso da Ana Maria e também no da idade. Estou deixando para vocês praticarem nos demais, tá? Então agora se eu colocar aqui, por exemplo, 3,50, olha aí que bacana, né? Funciona direitinho. Aproveitando também, eu posso já fazer isso aqui, ó, Ctrl Shift de novo e seta para baixo, gente. Ctrl Shift e seta para baixo. Ele seleciona tudo. Aí eu posso vir aqui na página inicial e colocar o estilo de moeda. E aí fica mais bacana ainda, porque na hora que eu digitar aqui, por exemplo, 3,5, ele já faz isso para mim. Se eu digitar aqui 3,30, ele já faz isso para mim. Muito bacana, né? Eu já ganho nesse sentido. Então validei aqui o preço, validei aqui a idade, né? Vamos lá em validação só para a gente confirmar. Validação de dados, aqui ó, usei o número inteiro. Então a gente já usou o número inteiro, data, hora, usamos comprimento de texto e aqui usamos decimal.
Vamos ir aqui agora no estado. Vai fazer uma coisa bem legal agora na validação de dados. Você vai vir aqui em validação de dados e vai marcar essa opção, validação de dados. Aqui onde estiver qualquer valor, nós vamos escolher esse aqui, ó, que a gente não usou, lista. Aí aqui ele vai criar um menu suspenso na célula. E aqui na fonte, pessoal, você vê que agora não tem aquela opção, está entre, maior. Aqui na fonte a gente vem aqui e digita os estados que a gente quer utilizar. Vou colocar aqui, por exemplo, AMG. Aí você vai separando com ponto e vírgula. MG, SP, RJ, ES, PA, BA, RR, RS, RN, AM. Eu vou colocar só alguns para a gente poder só fazer o teste mesmo. Vocês podem colocar todos aí, né? Eu vou colocar mais um aqui, pronto. Eu dei OK. Olha que bacana, nossa lista personalizada agora, ó. Ele colocou os estados pra gente, a gente pode escolher, ó, né? Aqui não, ele não aceita que você digite um valor incorreto, por exemplo, ó. Ele vai invalidar para você. Quando a gente clicar em repetir, você escolhe aqui, ó, cancelar aqui, ó. Você vem aqui, escolhe, por exemplo, um estado, ele aceita. E ainda é bacana que ele cria um recurso muito útil para você, que é esse menu de lista suspensa, né, ó. E ele só aparece quando você seleciona a célula. Muito bom, né, pessoal? Então aqui, ó, esse é o que eu queria ensinar para vocês hoje. Vocês têm aí agora é só formatar, né? A gente pode fazer algumas coisas aqui, alguns recursos. Vou dar um Ctrl Shift certo para direita. Vou dar um botão direito aqui, vou dar um ocultar, né? Porque eu gosto das planilhas mais limitadas. E aqui vocês podem fazer, né, algumas formatações, vamos dizer assim. Vocês podem criar aqui alguns campos, podem colocar umas bordas, né? Fazer os recursos mais interessantes, né? Vou fazer aqui, ó. Vocês podem estar fazendo isso com os campos de vocês. Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. E vou colocar aqui também. Vou vir aqui em exibição. E vou sumir com as linhas de grade e com os títulos também. Para a gente ter uma planilha mais legal. Então, pessoal, aqui também você pode botar uma cor, né? Se quiser fazer uma formataçãozinha mais bacana. Aí vai ficar a critério de vocês. O que eu queria mostrar para vocês é que vocês têm agora como fazer, por exemplo, uma comanda. Inclusive... aproveitando a questão da validação de dados aqui, outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Vou vir aqui na Plan 2, eu vou criar aqui, ó, produtos. Você pode fazer um cadastro de produtos aqui. Olha que legal isso que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui a gente vai colocar, por exemplo, um código, aqui um produto. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, 1 CD, 2 DVD, 3 mouse. Vou fazer só alguns só pra gente testar realmente. Teclado. Vou fazer só esses 4 aqui. Aí aqui, na hora que você for cadastrar, a gente pode dar um Ctrl Shift seta para baixo de novo, que daí a gente vai cadastrar tudo de uma vez. Você vem aqui em dados mais uma vez, vem aqui em validação de dados, clica em validação de dados. Aqui onde está qualquer valor, você pode vir aqui, ó, e colocar lista. E aqui onde está a fonte, você pode clicar nessa caixa, clicar aqui em produtos e selecionar os produtos que você já tem aqui, ó. Volta aqui, ó, então lista, você foi lá na planilha produtos e selecionou aquele intervalo. Dá um OK e olha que bacana, gente. Quando você vem aqui, ó, olha que legal. Muito bacana, né? Você pode fazer o seu cadastro. E aí depois com um PROC-V, alguma coisa, você pode até trazer o preço aqui automático, usando um PROC-V ou alguma coisa. Você pode, por exemplo, trazer o código aqui, ó, né? De acordo com o código, você seleciona e ele já preenche para você com o PROC-V, o CD, já preenche com o PROC-V o preço, você pode fazer o cadastro do outro lado. Somando isso aqui com as últimas aulas, você tem muito recurso para poder utilizar, pessoal. Bom, vocês aprenderem então agora a validar, ou seja, proteger os dados de vocês, criarem listas, e eu espero que vocês tenham realmente gostado dos recursos aprendidos hoje. A única validação de dados que ficou faltando foi a personalizada, que geralmente você cria fórmulas matemáticas, tá? Ou você pode usar funções também, mas isso é um recurso que a gente deixa para uma outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a vocês por todo o apoio, por todos os comentários que eu tenho recebido. Através de vocês eu tenho feito videoaulas que eu nem imaginava que alcançariam a audiência e o sucesso que tenho alcançado. Então a todos vocês que têm me seguido e me acompanhado pelo YouTube, um grande abraço. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é comentar e contar para vocês, talvez muitos não saibam, mas as aulas que eu crio, as aulas que eu monto, são na grande maioria sugestões dos alunos que colocam um comentário nos videoaulas para que eu possa desenvolver um conteúdo novo e relevante. Então se você ainda não participou do canal, se você ainda não faz comentários nos vídeos, faça os seus comentários, deixe suas dúvidas, deixe seus problemas, que nós poderemos ajudá-los.
Outra coisa importante que você pode fazer para ajudar a manter o nosso trabalho, para ajudar a divulgar, porque muita gente fala assim, Cláudio, como é que a gente pode fazer para você desenvolver mais videoaulas, mais conteúdos, para que o seu canal fique mais conhecido? Olha, uma dica que pode ser muito útil é você acessar o link que eu vou colocar aqui agora na tela, né? Se clicar nesse botãozinho aí, você vai ser redirecionado ao nosso site e lá você cadastra o seu nome e o seu e-mail. Ao fazer isso, você não só vai receber conteúdos exclusivos, tutoriais, como toda vez que eu lançar uma videoaula, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E além disso, você ajuda a divulgar o nosso canal. Outra coisa que você pode fazer que vai ser muito útil para a gente é compartilhar os nossos vídeos. Compartilhar o vídeo no Google+, compartilhar o vídeo no Twitter, compartilhar o vídeo no Facebook. Aonde você tiver um canal, uma mídia social, que você compartilhe o nosso trabalho, caso você goste dele, né? Eu acredito que você goste por estar aqui assistindo até agora. Então compartilhe o nosso vídeo, você vai contribuir muito com o nosso trabalho. Outra coisa que você pode fazer para nos posicionar melhor também é curtir a nossa página no Facebook e nos acompanhar pelo Facebook, mandando mensagens, dicas, compartilhando os nossos artigos. Então, se você realmente gosta do meu trabalho, se você gosta dos vídeos de Excel que eu tenho postado e se você quer ver mais vídeos sendo postados durante o mês, eu te peço que faça as 3 ações. Curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo e, o mais importante, eu vou colocar para você de novo o link na tela, acesse o nosso site, cadastre seu nome e e-mail, pois aí a gente vai poder desenvolver um relacionamento, você vai receber todos os meus e-mails, todas as minhas notícias em primeira mão. Valeu? Aproveitando, a próxima videoaula que eu fiz está show de bola. Já vou deixar o link aqui para você estudar e acessar ela agora. Até mais, pessoal. Um grande abraço.